Capítulo 6. Uma mesa preparada para nós. Deus o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Jó 36:16. O auditório estava lotado, com cerca de 200 mulheres, cheias de convicção e paixão. Falei sobre o princípio da mesa. Logo depois da mensagem, uma mulher se espremeu em meio à multidão para vir conversar comigo. Explicou que fora esposa de pastor e conhecia meu ministério havia 25 anos. Com admiração, ela me encorajou a seguir em frente e depois me contou sua história triste. Ela se divorciara do marido pastor e seus filhos estavam lutando contra vícios e contra as dificuldades que acompanham esse estilo de vida. Depois de ouvir a convincente mensagem sobre a importância da mesa e da presença sobrenatural que repousa sobre os membros da família que se reúnem ali, aquela mulher se lembrou de 10 anos antes, quando a vida ocupada, repleta de programas da igreja, começou a suprimir os momentos de refeição em família. Ela percebeu que também foi a partir desse momento que os relacionamentos em sua família começaram a se desintegrar. No dia em que me ouviu falar sobre o princípio da mesa nas Escrituras, reconheceu que dera errado naquilo que ela e o marido pensavam ser uma boa vida. Com lágrimas nos olhos, ela recordou que quando os membros da família pararam de comer juntos, também pararam de conversar uns com os outros. Pararam de saber o que aconteceria no dia seguinte das outras pessoas e se desconectaram. A princípio, a família se desconectou do marido, pai das crianças. Ele ficava ocupado com reuniões na igreja e responsabilidades do ministério durante as noites e raramente aparecia em casa para jantar. Como ele não estava lá, ela e os meninos pegavam o que queriam para comer. Não demorou muito e cada um comia num horário diferente. Aos poucos, ela observou seus filhos ficarem cada vez mais distantes. O vínculo com os pais foi interrompido e eles se fecharam emocionalmente. Ela tentou se aproximar do coração deles, mas não teve sucesso. Eles simplesmente pararam de conversar uns com os outros. Com o tempo, a família se desintegrou. Até me ouvir falar sobre o princípio da mesa, ela não havia conseguido identificar quando ou por que as coisas começaram a se deteriorar. Agora, ela sabia. Aquela mulher continuou me contando que agora estava em um novo casamento e o segundo marido também era pastor. Eles haviam começado o relacionamento conjugal sem comer juntos e até agora não parecia conseguir se conectar com a intimidade que ambos desejavam. No entanto, depois de ouvir a mensagem sobre o propósito de Deus para a mesa, ela adquiriu um novo objetivo de pôr a mesa em sua casa e permitir que a presença sobrenatural de Deus fizesse uma obra em seu casamento. Tive notícias dela depois e sei que é uma mulher feliz junto do marido. Eles desenvolveram um vínculo de intimidade, diálogo e amor um pelo outro. Não haviam percebido o que faltava em seu relacionamento até que se deram conta de que era a mesa. Agora ela tem prazer em arrumar a mesa e ambos apreciam sentar-se ali. A estabilidade emocional se consolida à mesa. O dito popular, são as raposinhas que estragam a vinha, é na verdade uma paráfrase da sábia instrução do rei Salomão que declarou: apanhem para nós as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Cantares 2:15. Enquanto nossas vinhas estão floridas, a vida parece fluir tranquilamente, sem tensões no casamento e nas finanças, os filhos se saindo bem na escola, não há provações traumáticas em nossa vida. Gostamos do que fazemos na igreja. Este era o caso da família acima.
No entanto, as raposinhas do excesso de atividade e da complacência estragaram a vinha da família, danificando as flores em sua vida. Se não fizermos uma armadilha para as raposinhas enquanto elas estão entrando, podem acabar estragando nossas vinhas, nosso lar. Eu identifiquei 2 raposinhas que você deve vigiar ao examinar em oração sua vida e a de sua família. Raposinha número 1. Ocupados demais fazendo coisas boas. Não são as coisas erradas que fazemos que atrapalham nosso tempo de qualidade juntos. Em geral, nossos dias se tornam estressantes e cheios de frustração, porque fazemos coisas boas em excesso. Uma década de pesquisas revela que uma experiência familiar positiva à mesa é o evento mais significativo para o desenvolvimento emocional das crianças dentro do lar. Em 1997, a Associação Psicológica dos Estados Unidos publicou um estudo ilustrando o papel crucial da refeição em família na vida dos adolescentes. A pesquisa descobriu que os adolescentes bem ajustados, aqueles com melhor relacionamento com os amigos, mais motivação acadêmica e pouco ou nenhum problema com drogas e depressão, jantavam com a família numa média de 5 dias por semana. O Dr. Chris, ex-presidente da Associação Psicológica de Illinois e diretor de psicologia no hospital, afirma que o principal ingrediente da refeição em família, a comunicação, é um dos segredos para criar filhos emocionalmente saudáveis. Ele diz: questões delicadas como problemas com colegas ou dever de casa são abordados com maior facilidade em volta da mesa de jantar. Outra pesquisa da Universidade da Carolina do Norte encontrou resultados semelhantes. O uso de drogas, sexo, violência e estresse emocional são menos comuns em lares onde os pais estão presentes em momentos cruciais, sobretudo durante as refeições. O excesso de atividades é uma raposinha que estraga vagarosamente a vinha da conexão emocional da família. O aspecto essencial do coração humano, aprendizagem, vínculo e relacionamento que proporcionam segurança e sentido, parecem estar diretamente ligados à refeição familiar. Quando corremos de uma atividade para outra, temos poucas conversas significativas e passamos tempo desconectados uns dos outros, isolados nos próprios interesses. Isso pode ser prejudicial por 2 motivos. Primeiro, tendemos a nos desconectar emocionalmente porque ficamos menos tempo juntos. Segundo, o isolamento leva a menos diálogos positivos e menos toques de afirmação, 2 das principais conexões humanas. Se sua família não se reúne regularmente para comer, pergunta-se: o que estou fazendo é mais importante do que uma refeição com minha família? O que estou sacrificando a fim de fazer o que quero? Você precisa priorizar seu tempo. Todos temos o mesmo total de horas para obter os mesmos resultados nos relacionamentos que construímos com familiares e amigos. Raposinha número 2. Negativismo. Existe uma ligação direta entre a saúde emocional e o cérebro. Fiquei impressionada ao descobrir que, à mesa, durante as refeições familiares, podemos minar e enfraquecer a saúde biológica do cérebro, afetando negativamente sua habilidade de processar e avaliar informações, ou podemos fortalecer sua capacidade de aprender e assimilar dados que curam a mente de outras formas de ataque. O Dr. Daniel, neurocientista clínico, psiquiatra especializado em infância e adolescência e diretor médico da Clínica AMEN para Medicina Comportamental,
define claramente, com o uso da tomografia computadorizada por emissão do fóton único, que o negativismo recorrente é capaz de danificar as células do cérebro humano. No livro, o doutor afirma: o cérebro é o hardware da alma. A alma é a essência de quem você é. Aquilo que a alma humana se torna é muito influenciado pelo que a mente recebe na interação com a família. Quando começamos a entender isso, passamos a medir e avaliar aquilo que dizemos uns para os outros dentro do lar. Pergunte-se: converso com meu cônjuge e com meus filhos de maneira positiva ou negativa? Minha mãe tem 85 anos e ainda está lúcida e ativa. Ela sempre foi muito enfática quanto a sermos pessoas positivas. Quando eu era nova, ela não me deixava dizer não consigo. Se eu realmente não fosse capaz de fazer algo, ela me fazia substituir o não consigo por quem sabe um dia eu conseguirei. Percebe a diferença sutil? As duas frases têm o mesmo sentido, mas uma é negativa e a outra positiva. O capítulo 3 do livro do Dr. Amen faz uma definição clara do que ele chamou de sistema límbico profundo do cérebro. Essa é uma expressão dele simplificando as complexidades do sistema límbico em termos leigos que se tornam úteis para fins de explicação. Trata-se de um sistema com o tamanho aproximado de uma noz, posicionado próximo ao centro do cérebro. Ele identifica que é ali que o amor e a depressão atuam. Ou seja, esse sistema dá o tom emocional da mente. É nele que são armazenadas as lembranças carregadas de emoção. Também é ele que controla os apetites e ciclos do sono. Embora haja outras funções para este pedaço poderoso de nossa mente, não listarei por questões de ênfase. Os sintomas negativos do sistema límbico são mau humor, irritação, isolamento social, depressão clínica, o mais extremo, negativismo em geral, percepção negativa dos acontecimentos, aumento de pensamentos negativos e decréscimo na motivação. A maior parte desses pontos fracos é causada pela interrupção de vínculos. Problemas límbicos e de vínculos costumam andar lado a lado, afirma Dr. Amen. Quando a mesa é uma prioridade para nós, sejamos casados ou solteiras, mães ou não, algo poderoso acontece dentro de nossa mente. Manter uma conversa positiva, animadora e edificante é saudável para você e para os outros que participam da refeição. Sua conversa tem o poder de construir células cerebrais e, quem sabe, até mesmo de ajudar uma pessoa com depressão clínica no caminho rumo à recuperação. Paulo escreveu para seus amigos em Filipos: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Minha paráfrase desse versículo é simples: encontre algo de positivo em toda pessoa e situação. Fixe seus pensamentos nisso. Você já deve ter ouvido dizer que nossos pensamentos se transformam em palavras, nossas palavras em ações, nossas ações em hábitos e nossos hábitos em caráter. Gostaria de finalizar esse pensamento declarando que o caráter se transforma em nosso destino. Se desejamos que nossa família experimente cura emocional e força, é muito importante criar uma atmosfera de conversas positivas e edificantes ao redor da mesa.
Esse tipo de conversa melhora nossos hábitos, nosso caráter e nosso destino, quem nos tornamos. Excelentes conversas à mesa. Crie um elogio. Defina a palavra elogio. Dê um exemplo de elogio. Elogie cada membro da família. Reveze dando a cada um em volta da mesa a oportunidade de elogiar os outros. Eleanor diz: mentes brilhantes falam de ideias, mentes medianas falam de eventos, mentes pequenas falam de pessoas. Esse pensamento presume que falar sobre outros não é edificante. Que essa seja a regra geral em volta da sua mesa. Prepare uma atmosfera positiva para a experiência da refeição. Se falar sobre outras pessoas, certifique-se de que as palavras sejam sempre elogiosas e enriquecedoras. Esse tipo de conversa começa com pensamentos positivos que fortalecem todas as células do corpo. Cura emocional em momentos difíceis. A primeira igreja na qual Larry atuou como pastor cresceu com muita rapidez. Embora fôssemos jovens e inexperientes, éramos apaixonados, cheios de entusiasmos e energia ao ver jovens desiludidos com as instituições, em especial com a igreja, passarem a conhecer Jesus de maneira pessoal. Milhares adoravam juntos em uma pequena cidade no centro do estado de Washington, e a criatividade do ministério naquele lugar influenciou a nação. Fundamos uma escola de ensino fundamental, outra de ensino médio e uma faculdade de artes cristãs, além de uma emissora de rádio, uma livraria e a revista Virtu. Tudo parou de maneira dramática no dia em que descobrimos desvios de verba e outras irregularidades. Em questão de dias, nosso mundo aparentemente perfeito veio abaixo. Meu marido entrou em depressão profunda. Por isso, logo precisamos deixar nossas funções e mudar de cidade. Nossa filha Trina estava no 9º ano e Aaron, nosso filho, no 4º ano do ensino fundamental, quando nos mudamos para outro estado. Ciente da grande visibilidade de nosso ministério e da dor profunda que nossa família estava sentindo, um pastor amoroso nos chamou para fazer parte de sua igreja e passar pelo processo de cura. Nossa história era diferente do comum. Não havíamos feito nada errado, mas tivemos de assumir a responsabilidade pelo que acontecera de ruim. A depressão profunda de Larry o levou a sentir medo, negativismo e falta de esperança. Era como se eu tivesse perdido meu esposo visionário, cheio de fé, e agora vivesse com alguém que não conhecia. Ele estava emocionalmente fechado e distante nos relacionamentos. Eu senti uma responsabilidade esmagadora de garantir que nossos filhos não se abalassem na fé nem em sua confiança na igreja. Também não queria que eles sentissem a dor da angústia do pai. Saímos do estado e fomos para um apartamento temporário e depois para uma casa alugada. Deixamos tudo o que possuíamos para trás, com exceção de alguns móveis básicos. Só havia espaço para uma pequena mesa redonda na cozinha da casa alugada, que chamávamos de lar. Nunca me esquecerei de como eu me apertava em volta da mesa, noite após noite, conversando com Trina e Aaron sobre a adaptação a uma nova escola, vizinhança e a igreja da qual o pai não era o pastor. Nada daquilo era familiar. Sentíamos a presença do inimigo de todos os lados. Éramos culpados, incompreendidos e envergonhados.
Mesmo durante essa transição difícil na vida de nossa família, continuamos a tradição de fazer as refeições à mesa. De manhã tomávamos o desjejum antes da escola. Após as aulas, comíamos biscoito com leite à mesa. Então colocávamos a mesa para o jantar. Era como se não quiséssemos sair da mesa. Embora Larry não conversasse muito durante essas refeições, ainda assim estávamos juntos. Eu tentava manter a conversa leve e positiva, apesar das circunstâncias difíceis e frustrantes. Deixar o estilo de vida tão ocupado do pastorado para encarar dias silenciosos de solidão e desespero com o futuro desconhecido era muito assustador. Tenho a convicção de que o que manteve nossa família unida durante essa transição difícil foi o tempo que passamos juntos ao redor da mesa, na presença dos meus adversários. No Salmo 23, Davi reflete sobre o cuidado terno e amoroso de Deus por ele, semelhante ao de um pastor que guarda o seu rebanho. Depois de contar como Deus o conduz, restaura e guia dia após dia, Davi faz esta interessante observação: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Verso 5. Quem são seus adversários na vida cotidiana? São colegas de trabalho que querem sua função? Seria um vizinho, parente ou professor? Talvez você até sinta que dorme com o inimigo. Não importa quem você seja ou que posição ocupe, posso quase lhe garantir que existe alguém em sua vida que parece um adversário. O que o inimigo quer que nos aconteça? O objetivo do inimigo é nos pressionar e nos fazer retroceder. Acho que todos concordam que, a despeito de quantas pessoas incríveis e amorosas nos cerquem, conseguimos sentir a presença dos adversários. Quando eu tinha 17 anos, casei-me com um pastor e fiquei imediatamente imersa na cultura da igreja. Não cresci dentro do ministério pastoral, portanto não sabia o que esperar. Hoje, depois de quase 50 anos de ministério, quando penso em meus adversários, infelizmente penso na igreja. Em nossos primeiros anos de pastorado, havia uma pessoa em nossa igreja que, por algum motivo, não gostava de mim. Não gostava mesmo. A igreja que pastoreávamos tinha mais de 2.000 membros e eu nunca sabia a qual culto ele iria. Mas sempre que aparecia, apesar das outras 1.999 pessoas dentro do templo, eu conseguia sentir a presença de meu adversário. O que aquele sentimento me dava vontade de fazer? Lembre-se, o objetivo de nosso inimigo é ser tão agressivo a ponto de nos fazer sentir vontade de recuar, retroceder e, por fim, desistir. Durante aquela época em que sentia a presença de meu adversário dentro da igreja, tive realmente vontade de desistir. E houve outras ocasiões em que Larry e eu poderíamos facilmente ter desistido e nunca voltado para o ministério de nossa vocação. O inimigo de nossa alma quer que nos retraiamos um pouco em fidelidade no ministério, no serviço, ao esposo e aos familiares. É só um passinho para trás e depois outro, até chegarmos a ponto de querer largar tudo. É nessas horas, nas horas em que você, assim como Davi nos Salmos, sente que a presença do inimigo é absolutamente intolerável, que Jesus lhe diz, em essência, o seguinte: venha aqui, filha querida. Sei que as coisas estão difíceis. Sei o que está acontecendo em sua vida e como o inimigo está conspirando contra você, pressionando-a e tentando fazê-la se retirar.
Mas não desista. Preparei um lugar para você à mesa. Venha e coma comigo, e passaremos por tudo isso juntos. Mesmo que suas circunstâncias ainda não tenham mudado, as circunstâncias tão angustiantes que a fazem sentir vontade de desistir, Jesus quer que você saiba que pertence a Ele. Quando os adversários pressionam e a levam a se retrair, Jesus traz você para a mesa. E à mesa, Ele lhe diz: não interessa o que eles dizem, nem quais são os seus sentimentos agora. Você tem valor para mim. Eu me importo com você. Não somos as únicas a enfrentar a presença de nossos adversários todos os dias. Nossos filhos também passam por isso diariamente. Sempre existe alguém mais inteligente, mais rápido e mais talentoso. Na sala de aula, no parquinho e, infelizmente, até mesmo na igreja, eles recebem apelidos pejorativos, são zombados e humilhados. Mas, quando os filhos chegam em casa depois do dia de aula, muitas vezes não há ninguém para recebê-los. A cozinha está escura e o forno frio. Nenhuma mesa foi preparada para eles. Já se sentindo fracassados, nossos filhos chegam e encontram uma casa vazia, onde arranjam algo para comer sozinho, sem diálogo, e fogem para o computador ou a televisão, sem a oportunidade de ouvir uma palavra de incentivo e de processar o que estão sentindo. Talvez a mãe esteja fazendo coisas boas. É possível que tenha um emprego importante, seja voluntária na igreja ou lidere um grupo de estudos da Bíblia. Contudo, quando os filhos chegam em casa, ainda vacilantes pela presença dos adversários, não há ninguém no lar para dizer: o que aconteceu com você hoje, meu filho? Ah, como fico triste por ouvir isso. Bem, esse professor ainda não conseguiu perceber quanto você é inteligente. Você não está sozinho, querido. Estamos a seu lado e vamos ajudá-lo a superar qualquer coisa. Seus filhos necessitam desesperadamente ouvir isso, inculcar essa verdade na vida deles. E onde vocês terão essa conversa? Não será no drive-thru, não. Conversas como essas acontecem à mesa. Elas ocorrem no lar, face a face, no lugar reservado para seus filhos em volta da sua mesa. Talvez seja você ou seu marido que chegue em casa com muitas pressões, sentindo desânimo, derrota, exaustão e vontade de desistir. Os esposos, não importa a profissão que tenham, encontram adversários no trabalho e chegam com preocupações e dúvidas como: serei capaz de prover o sustento da minha família? Será que conseguirei a promoção que aquele outro sujeito está disputando? A empresa está reduzindo o pessoal. Seria eu o próximo? Quando ele chega cansado, desanimado e abatido pelos inimigos, o que encontra? Uma cozinha vazia? Se tiver sorte, haverá restos frios na geladeira para ele aquecer sozinho. Se o bom pastor prepara uma mesa para nós quando necessitamos de coragem para enfrentar mais um dia e não desistir, o mínimo que podemos fazer pelos membros de nossa família é preparar-lhes uma mesa na presença de seus adversários. Quando começa um dia, nunca sabemos o que ele nos reserva. Se for desânimo, a reunião à mesa com o pão da presença pode trazer uma nova perspectiva e energia renovada para enfrentar nossos desânimos e tentar de novo, amar de novo, viver de novo. De alguma forma, o simples ato de sentar e relaxar junto à mesa posta é capaz de acalmar nosso espírito e facilitar o enfrentamento do próximo dia. Larry e eu não desistimos. Extraímos força um do outro à mesa, embora não percebêssemos o que nos mantinha unidos.
era a presença sobrenatural que enxergava nosso potencial e não nos deixava jogar tudo para o alto. Alguns meses depois, recebemos o convite de pastorear outra congregação. Fizemos mais uma mudança e começamos tudo de novo. Somos pessoas melhores por essa provação em nossa vida, porque Léo e eu decidimos ser positivo e permanecer juntos. Continuei a arrumar a mesa e manter uma rotina em nossa vida diária. Nossos filhos não ficaram amargos, rebeldes, retraídos ou alienados, nem nós. Meu marido se levantou para um novo patamar de fé e liderança. Juntos prosseguimos num ministério apaixonado e inovador, levando uma mensagem pessoal de amor e paz para os outros. Se eu consigo, você também consegue. Sua história é muito diferente da minha. No entanto, todas nós deparamos com pressões gigantescas e mudanças que não planejamos. Minha amiga Susan escreveu um livro chamado A Jornada Não Planejada. A jornada que ela não tinha intenção de fazer foi a descoberta do vício de seu marido cristão em pornografia. A jornada não pretendida de outra amiga, acostumada a um estilo de vida bastardo, foi enfrentar a falência. A jornada não pretendida de minha filha, apresentada em mais detalhes no capítulo 9, foi descobrir o caso extraconjugal do marido. Todas fazemos jornadas não planejadas na vida. Talvez a sua tenha sido um divórcio indesejado, a morte de um ente querido ou um diagnóstico alarmante. Há momentos na vida em que a última coisa que queremos é sair para comprar guardanapos e jogos americanos, colocar tecido novo nas cadeiras gastas de cozinha e planejar refeições em casa. Com certeza, não é nessas horas que você sente vontade de folhear livros de receitas, procurando ideia para os cardápios do mês. Você pode, porém, fortalecer os membros de sua família e a si mesmo, concentrando o foco no que acontece à mesa durante essa fase difícil. Diante da desesperança, na presença de seus adversários, o pão da presença pode transformar pranto em dança, lamento em alegria durante sua experiência de jantar. Preparar refeições para sua família em momentos de adversidade cria um ambiente estável para todos. Fomenta um espaço para a família conversar. O menu escolhido não é o fator mais importante. O desânimo costuma provocar a perda da criatividade. A depressão faz a energia e o ímpeto de realizar se esvaírem. Quando você se sentir assim, siga as sugestões a seguir para priorizar os momentos de refeição. Nessas ocasiões, a comida deve ser simples e o ambiente colorido. Veja algumas ideias simples para ajudá-la a começar. Arrume a mesa com cores vivas, mesmo que seja com produtos descartáveis, e coloque uma música de fundo animada durante a refeição. Tenha planos de fazer alguém rir. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17:22. Se você não estiver conseguindo ser engraçada, leia uma piada. Faça perguntas que incentivem o diálogo. Compre a comida preferida de sua família em um restaurante que faça entregas. Inicie cada refeição com uma oração sincera. Organize as atividades do dia para que todos possam comer juntos. Use seus melhores pratos e copos uma noite. Até mesmo taças de lojas de R$ 1,99 enfeitam a mesa. A família se sentirá especial ainda mais quando estiver passando por momentos difíceis. Esses passos simples fortalecem as emoções de cada membro da família enquanto vocês enfrentam o período difícil juntos. Lembre-se,
todos os problemas da vida são temporários. Eles não duram para sempre. Identidade pessoal. A experiência da refeição produz um senso de identidade pessoal que pode permanecer conosco para o resto da vida. Podemos nos sentir seguros a nosso respeito ou podemos acreditar que não temos valor, com base no que acontece ou não acontece à mesa. Certa noite, anos atrás, uma mulher de aspecto sofrido, pequena, de cabelos negros encaracolados na altura do ombro, veio conversar comigo depois que falei numa conferência e me contou sua história. Estava vestida de forma criativa, com várias peças exclusivas e sua expressão era ao mesmo tempo dramática e contida. Pude perceber que sua personalidade naturalmente extrovertida era reprimida por incertezas pessoais. Com lágrimas e grande angústia, ela descreveu os horrores de suas experiências à mesa durante a infância. Aquela mulher contorcia as mãos tatuadas enquanto falava, afastando às vezes as lágrimas que escorriam por sua face. Um ano antes de seu aniversário de 13 anos, sua mãe se casou novamente. Ela ficou tão empolgada por ter um pai de novo. Durante a maior parte de sua vida, ela não tivera pai e achou que seria como suas amigas, com aquilo que ela pensava ser uma família normal. Algumas semanas depois de começar a morar com o padrasto, aconteceu algo de que ela nunca se esqueceria. Foi a mesa. Só os três estavam ali, a mãe, o padrasto e ela. Com olhos raivosos e lábios cerrados, ele olhou para a menina e disse quanto ela era feia. Foi enfático ao declarar que não conseguiria comer com a presença dela à mesa, pois sua feiura lhe estragava o apetite. Aquela jovem preciosa foi retirada da mesa e nunca mais pôde comer ali, enquanto ele estava presente. Sua mãe a colocava em outro lugar da casa ou à mesa depois que o padrasto terminava de comer. Pouco tempo depois desse incidente infeliz, ela fugiu de casa. Refugiava-se em contêineres de lixo para se aquecer no inverno. E os breves períodos em que morou na casa de um homem que a resgatou a fizeram sentir-se importante por um momento. Viveu vagando de um lugar para o outro por anos. Aquela senhora miúda de traços delicados e cachos nos cabelos foi emocionalmente ferida à mesa por um padrasto cruel. Ela nunca mais reconheceu seu valor, isto é, até se sentar à mesa de Deus. Aos 45 anos, depois de um estilo de vida destrutivo, ela estava começando a passar por um processo de renovação. Uma amiga a convidou para ir à igreja e depois jantar em sua casa. Ela começou a descobrir quanto era amada por Deus e como era uma pessoa digna de receber amor. A mulher que fora emocionalmente destruída à mesa por um espírito de ódio recebeu cura emocional também à mesa, por um espírito de amor. Aquela bela senhora encontrou sua verdadeira identidade em Cristo à mesa. O próprio Jesus foi criticado por comer com pecadores. Os fariseus, a elite religiosa da época, menosprezaram-no, chamando-o de amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11 e 19. Quando Jesus comia com cobradores de impostos e prostitutas, tornava-se um deles, alegavam os fariseus. É claro que Jesus não era pecador, mas sim um amigo comendo com outros amigos, fossem eles religiosos ou não. Ele sabia que sua presença amorosa e cheia de aceitação à mesa acabaria por transformar a vida deles.
Além de curar as feridas emocionais, a presença redentora de Cristo à mesa pode confirmar e estabilizar a identidade pessoal durante circunstâncias familiares difíceis ou confusas. Por exemplo, sua família pode ser não tradicional, uma família mista, uma família formada por mãe ou pai solteiros, uma família em que os filhos só ficam em casa nos finais de semana. Talvez ela tenha tradições e identidades há gerações e, quem sabe, origens raciais ou étnicas muito diferentes. A despeito de quais sejam suas circunstâncias específicas, é à mesa que sua família adquire um senso de identidade. Novas tradições e novos valores podem ser consolidados à mesa. A afirmação e os elogios que você estende aos outros lhes dá coragem para serem sensíveis e criarem uma conexão com a nova família. Conversas positivas e edificantes incentivam a fusão de valores e prioridades. Certa família mista me contou que o marido tinha a tradição de orar à mesa, mas os adolescentes, filhos da esposa, não estavam acostumados a isso. Quando a família recém-formada se sentou para a refeição, eles pegaram o garfo e começaram a comer. O padrasto teve a sensibilidade de deixá-los continuar. Não os envergonhou, mas durante o jantar explicou que, na nova família que haviam formado, ele gostaria de orar antes de alimentação. Deixou todos fazerem perguntas e discutirem os motivos para essa mudança de estilo de vida. Aquele homem sábio começou a reformular os valores e as tradições à mesa, e a família começou a aderir à nova identidade. A mesa da família de meu pai. Papai cresceu numa família numerosa, com 10 filhos, em um sítio no sudeste de Oklahoma, no início do século XX. Eles eram muito pobres. Certa vez, eu lhe perguntei como ele havia desenvolvido um caráter tão bom a despeito da infância tão difícil que tivera. Ele respondeu: não tínhamos bens materiais nem educação, mas havia muito amor. E mamãe sempre tinha uma refeição posta à mesa. Numa casa pequena para os 12, a família de meu pai sempre comia à mesa. Apesar do espaço apertado e das camas compartilhadas, havia espaço em seu lar para a importantíssima mesa. Algo sobrenatural se evidenciava na família de papai enquanto todos comiam junto a cada dia. E, com frequência, mais de uma vez por dia. Foi à mesa posta que o caráter deles se formou. A segurança do amor dos pais foi profundamente gravada nas emoções daquelas crianças. Quando os irmãos brigavam para ver quem ficaria com a última porção de milho, os pais lhe ensinavam a repartir. Todos recebiam um pouco. Os mais velhos ajudavam os mais novos enquanto lavavam a louça juntos. Meu pai, junto com os irmãos e as irmãs, aprendeu a ter responsabilidade à mesa. E todos eles, inclusive meus avós, tiveram a oportunidade de entregar a vida a Jesus. A mesa da família de minha mãe. Na família de mamãe, meu avô era, sem dúvida, o chefe da família. Depois da morte de seu pai, ele assumiu a responsabilidade de sustentar a mãe e os irmãos mais novos, bem como a própria esposa e os 5 filhos. Todos moravam juntos. Vovô trabalhava no campo e na construção de estradas estaduais e quase sempre estava em casa para o jantar. A mesa era grande e alimentava muitas pessoas. Regularmente, eles também hospedavam pregadores, visitantes e itinerantes. Eram hospitaleiros com os vizinhos das fazendas próximas.
As experiências de jantar de minha mãe incluíam oração, comida, risadas, instrução, estudo da Bíblia e brincadeiras em família. A mesa era o centro das atividades do lar. Caráter, coragem e disciplina eram demonstrados ao redor da mesa. Fé, esperança e amor eram transmitidos a todos que faziam refeições com eles. Como você pode ver, a mesa na família da minha mãe era bem diferente da encontrada na família de meu pai. Contudo, o resultado das refeições regulares à mesa produziu filhos emocionalmente saudáveis nos dois casos. A mesa de nossa família. É raro Léo e eu irmos à casa de nossos filhos e não encontrarmos convidados para jantar. Às vezes eu penso, como eu queria poder visitá-los sem outras pessoas por aqui. Mas então lembro que assim era a mesa de nossa família enquanto eles cresciam. Porque eu deveria esperar algo diferente na família e na casa deles. A mesa no lar de nossos filhos é um lugar de alegria e refúgio para outros, assim como a nossa foi no passado. Quando Trina e Iron eram menores, tínhamos o costume de levar uma família para jantar em nossa casa após o culto no domingo. Como morávamos longe de nossos parentes, nas ocasiões comemorativas convidávamos outras pessoas que não tinham um lugar especial para ir. Presidiários, adolescentes de rua, celebridades, pregadores, missionários, parentes, membros da igreja, pessoas com todo tipo de experiência de vida já se sentaram à nossa mesa. Muitas vezes Larry levava pessoas para jantar sem avisar com antecedência. Era assim que vivíamos. Em quase 50 anos de casamento, Larry e eu já convidamos literalmente centenas de pessoas para participar de nossa mesa. À mesa de nossa família, nossos filhos aprenderam a servir os outros, a ser corteses e a conversar com adultos. Agora que são grandes e têm a própria família, Trina e Iron são hospitaleiros e usam o lar para amar as pessoas e permitir que Deus trabalhe na vida delas enquanto servem uma refeição, uma bacia de pipoca ou uma simples xícara de chá. Hoje vemos esses mesmos valores de hospitalidade se repetirem no lar de nossos netos adultos. Nosso estilo de vida se tornou o estilo de vida deles, usando a mesa da família para levar vida a outros. Amigos vão e vêm, diferentes fases da vida vão e vêm, mas a tradição da mesa familiar, onde o pão da presença se encontra conosco, não muda. Sempre há lugar para você à mesa. A presença divina espera por você ali. Que tal se unir a ela?